Clarice Lispector, Drummond, Vinícius de Moraes, Mário Quintana. Eu tenho certeza que vocês já ouviram algum desses nomes. Bom, mas se não me falha a memória, tem alguma coisa a ver com modernismo, não tem não? É isso mesmo, menino inteligente. Hoje vamos falar um pouco sobre o modernismo, dando um enfoque em um cara que foi muito importante para esse movimento aqui no Brasil. Alguns de vocês podem não reconhecê-lo, mas depois de ouvir esse episódio, certamente vão amá-lo. Bom, então o cara de hoje é Murilo Mendes. Olá, ouvinte! Tudo bem com vocês? Este é o episódio único de Quem é esse cara? Um podcast realizado por 3 alunos da EMA 31. Eu sou a Manu. Eu sou o Heitor. E eu sou a Júlia. Então, galera, para começar, eu vou dar um resumão do que é o modernismo. Mas, ô Manu, a gente já ouviu outras vezes falar pelo modernismo, para que ouvir falar de novo? Então, tô falando aqui do modernismo porque é de tamanha importância a gente saber o que é, qual foi a importância dele para a arte, qual foi a importância dele para o mundo e por que Murilo Mendes é tão importante para o modernismo aqui no Brasil. E como esse movimento revolucionou a arte no mundo. Então, para começar, vou explicar para vocês o que foi esse movimento. Foi um movimento político-cultural, político-artístico, que ocorreu na primeira metade do século XX. Ele se manifestou em vários nichos da arte, tipo pintura, escultura, arquitetura, literatura, dança e música. Então, assim, ele estava presente em tudo que era campo. Mas aí, vocês me perguntam, e aí eu respondo para vocês. O que estava acontecendo? Por que eles estavam se manifestando? Esse movimento era para quê? Por quê? De quem? Por que motivo? Aí eu explico para vocês. Então, gente, o que estava rolando? O modernismo, ele estava ali no meinho de 2 eventos, de 2 acontecimentos que abalaram o mundo, que foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, como todo mundo já sabe, né, não é mistério para ninguém, era um momento de conflito, de treta, né, de arma, de bomba, de guerra, de morte, mas também era um momento de revolução, de mudança, de transformação, muitas transformações, né, social, industrial, tecnológica. A gente sabe que a indústria estava crescendo muito nessa época. E assim, como estava tudo mudando, os artistas ficaram se perguntando: só a gente que não vai mudar? Eu posso morrer ali amanhã, mas eu não vou mudar a minha arte? Então, foi mais ou menos isso aí. Eles buscaram um progresso, né? Os artistas procuravam outras formas e técnicas para fazer a sua arte. Mas aí vocês também me perguntam, enlouquecidos, Manuela, e o Brasil, Manuela, o BR, como é que a gente ficou? Então, o Brasil também participou, obviamente, do modernismo, desse momento estouro da arte. Só que assim, a gente já estava com esse cenário, né, global aí, loucura. Só que aqui no Brasil, o buraco estava mais embaixo, assim, a gente estava num clima tenso, né? Porque a gente ainda estava naquela política de café com leite, a gente ia entrar, né, na era Vargas, quando o modernismo começou, a gente estava entrando na era Vargas, também teve depois a quebra da Bolsa. Então, assim, foram muitos acontecimentos. Então, tipo, tava meio tensa a situação aqui no país. E o cenário era de insatisfação mesmo. As pessoas, elas consideravam a política, a economia, a cultura, que estava tudo muito estagnado. Como assim? A gente tem que mudar. Então, assim, os artistas, né, eles olharam uma oportunidade de criticar o nosso momento, criticar esse momento político, esse momento social aqui do Brasil e mudar a sua arte. Então, em 1922, tivemos como palco para o modernismo a Semana da Arte Moderna, brilhante, perfeita, todo mundo já ouviu falar, Anita Malfatti, Graça Aranha, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, essa galera que foi tipo massa e percussora da arte, né, aqui no Brasil. E, galera, coisa para dizer para vocês, isso daí foi só o pontapé. Foi só assim um iniciozinho, a ponta do iceberg para o modernismo no Brasil. Mas, Manu, por quê? Como assim? Oh my God! Porque, galera, o modernismo no Brasil, ele é dividido em fases. Tem a primeira fase, que é uma para tipo arregaçar mesmo, para tipo cortar e para esquecer. Esquecer não, né? Mas
tentar fazer realmente essa nova arte. A segunda fase é uma fase de consolidação, já estava tudo meio consolidado daqui, foi realmente uma fase de estopim. E alguns estudiosos acreditam que tem uma terceira fase do modernismo, né, que é um pós-modernismo. Mas bora lá. A primeira fase, as características da primeira fase é de identidade nacional, de valorização da cultura, de valorização do folclore, o nosso folclore que é tão rico, a presença, né, das regiões, o regionalismo, a linguagem informal. Gente, ouve só o que eu falei, linguagem informal. Lembra que a gente já estudou em português, que antigamente tinha os escritores que faziam textos que ninguém conseguia ler, que ninguém entendia nada? Gente, pela misericórdia do Senhor, se ninguém entende nada, para que eu estou escrevendo? E foi esse o pensamento. A gente precisa fazer uma coisa que todo mundo entenda, para todo mundo entender a nossa crítica, para todo mundo entender a nossa posição e a nossa manifestação. Obviamente, gente, teve a utilização do sarcasmo e da ironia, porque sem o sarcasmo, meu povo, e sem a ironia, ninguém faz manifestação nenhuma. A segunda fase foi a fase de consolidação, foi uma fase de estopinha que foi, tipo, perfeita aqui no Brasil. O momento da produção literária, de poesia, de prosa, uma valorização da diversidade cultural do país, a crítica da realidade social, o momento que a gente estava vivendo aqui no Brasil. O cotidiano, o histórico, o religioso, tudo isso era muito abordado. E assim, nesse momento, chega uma galera da geração D30, meus amigos, que essa galera, um requinte, sentiu o requinte? Que eles estavam tão preocupados com o contexto político brasileiro que alguns deles foram perseguidos pela ditadura de Getúlio Vargas. Então o negócio, vocês estão entendendo, né? Que o negócio foi tenso. E assim, esses escritores, eles usavam dos seus livros para um veículo de reflexão política, para combater o regime, para combater a ditadura de Getúlio Vargas. E assim, essas obras, elas traziam um enredo, né? Traziam um dinamismo, uma linguagem simples. E nada disso, gente, nada disso era aleatório. Porque eles faziam esses textos fáceis, essas literaturas dinâmicas, para que todo mundo entendesse, para que todo mundo sacasse o que eles estavam querendo dizer, para conseguir seduzir a população. E eles conseguiram, né? Eles seduziram realmente a população. Eles alcançaram muitas pessoas, muitos leitores com essas literaturas. Não que eu goste de dar spoiler, porque eu sou assim contra isso. Mas Murilo Mendes, ele foi um grande percussor dessas ideias e ele usou de um recurso, meus amigos, que ele dominava demais. Mas eu vou parar de falar e vou passar a bola para o meu amigo Heitor. Pois então, galera, quem foi Murilo Monteiro? Ou melhor dizendo, quem foi Murilo Monteiro Mendes? Bom, ele nasceu lá em Juiz de Fora, né, no estado de Minas Gerais, exatamente no dia 13 de maio de 1901. Iniciou seus estudos lá mesmo, na sua cidade, né, na sua terra natal, entre os anos de 1912 e 1915, onde estudou poesia e a literatura. Já no ano de 1917, foi quando ele foi para Niterói e entrou em um colégio interno chamado Santa Rosa. Porém, ele fugiu desse colégio. Logo mais eu digo o porquê, vou fazer um suspense para vocês. E aí ele se recusou a voltar para lá. No ano de 1920, ele passou a colaborar com o jornal À Tarde, que era um jornal lá de Juiz de Fora, na sua cidade, e ele ajudou produzindo alguns artigos para a coluna chamada Crônica Mundana. Então ele ficou um dos responsáveis para aprimorar os artigos dessa coluna. No ano de 1930, o tão famoso, como o Manu falou, a geração de 30, ele lançou o seu primeiro livro, que era chamado Poemas, revelando nessa primeira fase de sua poesia a influência do movimento modernista, quando ele aborda os principais temas e procedimentos do modernismo brasileiro dos anos 20, né? Pouco tempo antes dele lançar esse livro. Por exemplo, como o nacionalismo, o folclore, o humor e até mesmo a paródia. Com esse livro, o Poemas, né, o livro chamado Poemas, ele recebeu um prêmio. Lá também estava Graça Aranha, que participou do movimento antropofágico,
que buscavam vinculação com as origens do Brasil. Mas eu vou passar a bola agora para a Júlia. A gente ouviu um pouquinho, né, sobre o Manu falar o que foi o movimento modernista e tal. E a gente ouviu também Heitor falar sobre quem foi o Murilo Mendes. Mas essas duas coisas juntas, né? O Murilo Mendes, ele foi um autor, assim como outros, na segunda fase do modernismo, e assim como os outros, eles davam ênfase na ironia, nas crises existenciais, no conflito espiritual, no sociopolítico, na valorização do inconsciente e na reflexão sobre a realidade brasileira. Quando o Murilo ele foi confrontado numa entrevista com o Homero Senna, em 1945, sobre o que ele sentia e como foi essa adaptação, sobre o que ele achava da literatura modernista e como ele se encontrou, ele falou que encontrou na literatura modernista um modo de se exteriorizar a revolta diante do convencionalismo, do superficialismo e do farisaísmo no ambiente social que o cercava. Manu falou, né, que quando começou esse modernismo, houve uma quebra da linguagem normativa e do academicismo dentro da linguagem poética e da prosa, e foi exatamente isso que ele sentiu quando ele entrou na segunda fase do modernismo. Ele também acreditava que a poesia do futuro ela teria um caráter místico e também teria um caráter coletivo, comunicativo e também social. Sobre o poema que a gente vai ler aqui no final desse podcast, ele é retratado, em primeiro momento, com a tranquilidade de viver antes do século XX. E no segundo momento desse poema, ele traz uma ideia de dura realidade e incerteza que trazia pela Primeira Guerra Mundial. Mas então, eu achei interessante 3 curiosidades sobre o Murilo Mendes. E uma delas é aquela da fuga que eu falei mais cedo, da fuga dele do colégio. Eu vou deixar ela por último para fazer um suspense. Então, a primeira seria o Cometa Halley e o Murilo Mendes. Por mais improvável que possa parecer, né? O Murilo Mendes tem uma ligação ali com aquele cometa famoso que todos nós conhecemos, o Cometa Halley. Segundo ele, né, segundo o escritor, ele só começou a escrever os seus poemas após visualizar a passagem do cometa que deu para ser visualizada a olho nu, lá no ano de 1910, quando ele ainda era criança. A partir desse momento, a vida dele nunca mais seria a mesma, tendo em vista que toda a sua inspiração poética de Mendes surgiu após esse acontecimento histórico. Bom, outra curiosidade é que ele é mais famoso, assim, mais conhecido por ser escritor. Só que ele teve outras funções ele trabalhou de outras maneiras, e algumas até inusitadas, como o telegrafista, inspetor de ensino secundário, prático de farmácia, arquivista, escrivão e até mesmo auxiliar de contabilidade. E além disso, o Murilo Mendes também atuou como professor de cultura e literatura brasileira. Esse cara é uma verdadeira mil e uma utilidades. Eu diria assim, sabe? Se eu fosse mulher dele. Meu marido tem vários empregos, tipo a Rochelle, sabe? Porque, olha, gente, sacanagem. Eu não tenho nem minha carteira assinada ainda. Ele não é só 2 empregos igual o Júlio, não, minha filha. Ele é muito mais. Então, agora, o porquê que ele fugiu da sua escola. Então, essa história ela envolve a dança. Murilo Mendes e a dança. No ano de 1917, quando teve a sua fuga do colégio, ele fugiu do colégio de Niterói, onde ele estudava na época, simplesmente para assistir uma apresentação de um dançarino que estava na cidade, um dançarino russo, chamado Nijinsky. Assim como o Cometa, a dança também ajudou ele a se inspirar a produzir as suas obras. Então, Murilo Mendes, podemos dizer que ele não seria esse escritor tão esplêndido se não tivesse a junção dele com o Cometa e dele também com a dança. Então, se você tiver um amigo, uma amiga, um colega que ainda tem dúvidas sobre o que é o modernismo, o que foi o modernismo e a importância dele e a importância de Murilo Mendes nesse movimento, pede para ele escutar esse app.
E assim encerramos o Quem é esse cara? Com uma leitura dramatizada do poema O Filho do Século, por Júlia Neres, Manuela Gomes e Heitor Fabre. Foi um prazer estar com vocês. E até nunca mais. Nunca mais andarei de bicicleta, nem conversarei no portão com meninas de cabelos cacheados. Adeus, valsa Danúbio azul, adeus, tardes preguiçosas, adeus, cheiros do mundo sambas, adeus, por amor. Atirei ao fogo a medalhinha da Virgem, não tenho forças para gritar um grande grito. Aguardo-me lá fora, as multidões famintas e justiceiras, sujeitos com gases venenosos. É a hora das barricadas, é a hora dos fuzilamentos, da raiva maior. Os vivos pedem vingança, os mortos, minerais, vegetais, pedem vingança. É a hora do protesto geral, é a hora dos voos destruidores. É hora das barricadas, dos fuzilamentos, fomes, desejos, ânsias, sonhos perdidos, miséria de todos os países. Univos, fogem a galope os anjos aviões, carregando o cálice da esperança. Tempo, espaço firme, por que me abandonastes? Murilo Mendes, o filho do século.